Primeira coisa importante que você tem que saber sobre borderline é que é um transtorno de personalidade, tá? Ali tem algumas coisas que não significa um transtorno de personalidade. Tem algo de profundamente errado com minha alma, eu nunca vou ser feliz, minha vida está condenada. Não, não é isso que significa ter um transtorno de personalidade. Como que as pessoas chegam nessa conclusão? Elas pensam assim, bom, personalidade é o que eu sou, né? Eu sou a minha personalidade. E se eu tenho um transtorno de personalidade, quer dizer que tem um negócio quebrado na minha personalidade, tem um dano, tem um defeito na minha personalidade. E não é exatamente assim. Transtorno de personalidade é chamado assim de transtorno de personalidade porque ele tem um efeito global. Global no sentido que afeta todas as áreas da sua vida. Ou seja, passa a impressão de que tem a ver com a sua personalidade, com os seus padrões de comportamento em todas as áreas. Então, se não tem a ver com o ambiente, tem a ver com você. E é por isso que chama transtorno de personalidade. Você tem padrões de comportamento que não aparecem só quando você está numa fase mais deprimida. São padrões de comportamento que estão o tempo todo em todas as áreas. Aqui tem motivos para a gente chamar de transtorno de personalidade. Afeta todas as áreas. Isso é importante. Você tem dificuldade de perceber que sofre daquilo. Borderline é um transtorno em que a pessoa tem dificuldade de admitir que o problema tem a ver com ela. Esses são os transtornos que mais fazem a família sofrer, os de personalidade, porque a pessoa não quer buscar tratamento, muitas vezes. Porque ela sente que não tem tanta coisa errada com ela, o mundo que está errado. Como ela tem esses padrões de comportamento disfuncionais ao longo de várias áreas, ela chega à conclusão de que, poxa, o mundo que está errado, porque eu tô agindo do mesmo jeito em todos os lugares e eu tô certa, né? Eu sou quem eu sou autêntica. O mundo que está errado. E aí a família acaba sofrendo um pouco. E ter um transtorno de personalidade, sim, significa que você vai ter que lidar com ele a vida toda. A gente não vai mentir para as pessoas que têm o diagnóstico de borderline. Não é algo que você cura. Não é algo que você, com um tratamento, vai nunca mais pensar sobre aquilo. Não. A sua tendência biológica de ter emoções extremas e o fato de que você sofreu altíssimas invalidações na sua infância e adolescência não vai mudar. E essa combinação que produz o borderline. Então você vai ter ao longo da sua vida essa tendência de reagir aos extremos, mas existe tratamento. A pessoa com borderline ela pode evoluir tanto no tratamento que a gente não consegue mais diagnosticar ela como borderline. A gente manda ela para um psiquiatra e o psiquiatra tem que avaliar, ele não consegue botar o rótulo de borderline porque o tratamento fez esse nível de efeito. É bem legal. Beleza? É isso que significa ter um transtorno de personalidade. Primeira grande coisa sobre o transtorno, né? Emoções super intensas. Eu diria que é quase a característica número um. Não é a característica número um, ou seja, mais importante, mas é a causa de todo o problema. A vida de quem tem TTB, se vocês já conheceram alguém, vocês vão saber, é praticamente uma novela mexicana, porque tem muito drama mesmo. E eu falo drama não no sentido de que a pessoa está fazendo drama, é drama no sentido de personagens, intenções, intrigas e movimentação. É uma vida muito cheia de drama, como um teatro, como uma peça, tem muita ação. Por quê? As pessoas com personalidade borderline sentem as emoções de um jeito mais intenso que todo o resto das pessoas. Isso vale para todo tipo de emoção, tá? Vale sim para alegria e vale também para raiva e ansiedade. Essas pessoas, elas não se sentem simplesmente tristes, elas se sentem destruídas, desabadas. Essas pessoas não se sentem só ansiosas, elas se sentem como se elas fossem morrer. Elas não se sentem só com raiva, elas sentem como se elas quisessem explodir o mundo. Coisas, eventos pequenos, estímulos, gatilhos pequenos para a maioria de nós, para alguém com borderline às vezes é um soco na cara o suficiente para a pessoa explodir. Uma coisa que nem todo mundo fala para você sobre borderline é que a emoção mais intensa para o borderline, que causa a maior quantidade de problemas, costuma ser a raiva. É uma das assinaturas do transtorno borderline. Ataques muito intensos de raiva. Para lidar com essas emoções, para lidar com a raiva e para lidar também com a ansiedade, essas pessoas costumam ter crises de pânico. O que essas pessoas fazem? É muito comum que para lidar com essas emoções extremas, a pessoa faça atitudes extremas. Por exemplo, é muito comum que a gente veja pessoas
borderline que se corta. É também uma outra assinatura do transtorno borderline, a automutilação. Beleza? A automutilação é quando a pessoa se corta com uma gilete ou uma lâmina, ou ela se machuca de alguma forma, pode ser, por exemplo, se dar socos. E o que acontece é que quando a gente se corta, o dano, a dor que isso causa, nos pacientes borderline que nos explicam isso, né, eles dizem, todo paciente diz, eu consigo me focar mais em alguma coisa. Eu tô sentindo uma dor emocional, mas a dor física eu consigo suportar mais do que a dor emocional. Para vocês entenderem o extremo que vai a reação emocional da pessoa. Quando eu me automutilo, eu sinto uma anestesia, e é verdade. A ferida aberta dispara a produção de opioides no nosso sangue que aliviam a dor. Então, ações extremas para lidar com emoções extremas. Lembrem isso. Uma das principais características de borderline. É muito comum que pessoas com borderline tenham compulsão alimentar também. Por quê? Tem muito a ver com impulsividade. Muito. Geralmente são atitudes extremas e impulsivas. Os dois juntos. Então, pensa. É uma combinação péssima. Existe um forte medo de ser abandonado. Fortíssimo medo de ser abandonado. É muito comum que essas pessoas tenham uma dificuldade absurda de confiar que um parceiro, especialmente parceiro romântico, não vai abandonar elas. Elas têm uma espécie de sensação latente, uma coisa crônica, de saber que no fundo é só uma questão de tempo até a pessoa ser abandonada, até eu ser abandonado. E como esse medo de ser abandonado está o tempo todo ali, como um monstrinho que está na escuridão, ou sempre onde tem sombra tem um monstrinho, a pessoa com borderline está sempre atenta para sinais entre parênteses, de que ela vai ser abandonada. E aí, claro, a pessoa fica paranoica, é normal. Geralmente a primeira emoção do borderline não é raiva. A primeira emoção é tristeza ou medo. A secundária é quase sempre raiva. Você dá um feedback para a pessoa e instintivamente ela sente medo de ser abandonada, mas através de um diálogo mental em que ela alimenta uma série de pensamentos e essa roda vai girando, ela acaba chegando na conclusão de que ela foi a trouxa e que você é uma pessoa muito má que está abandonando ela e ela sente raiva. Isso faz com que a pessoa com borderline alterne entre dois extremos quando você é a pessoa amada dela. Ou ela te ama muito porque todo mundo querendo abandonar ela, mas você decidiu ficar com ela e você é muito especial, entendeu a lógica? Ou ela te odeia profundamente, porque no fundo, mesmo depois de passar um tempo com você, ela acabou de descobrir que você é igual aos outros. Você é igual aos outros, você só quer me usar e me abandonar. Quem é familiar, especialmente namorada e namorado de pessoas com borderline, sofre dessa posição. Uma hora é o anjo, outra hora é o demônio. Tratar borderline é possível. É 100% possível. O papel é do psicólogo e do psiquiatra. O psicólogo ajuda a pessoa a conhecer as emoções, lidar com cada uma delas na crise. E o psiquiatra vê se tem algum remédio que pode ajudar a pessoa, tá? Não existe um remédio específico para borderline. Não existe. O que os psiquiatras muitas vezes fazem é receitar antidepressivos ou remédios para ansiedade. A gente entende que é um espectro, tá? Pessoas que têm todos os sintomas estão bem para lá do espectro, tipo ultra, mega, 100% confirmado borderline. Tem algumas pessoas que têm mais dificuldade com abandono, pessoas que têm mais dificuldade com emoções intensas e que estão nesse espectro. O psiquiatra não vai chegar para você e vai dizer assim, você é borderline. Não, você não vai fechar os critérios, os sinais para ser considerado. Mas não significa que você não pode olhar para esse problema. Ou seja, meu problema é com abandono e ver isso na terapia e achar jeitos de tratar isso. É super factível, aliás, a gente faz isso o tempo todo na terapia. O psicólogo que a gente mais recomenda, é claro, é o que faz terapia comportamental dialética. Geralmente a gente começa ajudando a pessoa a criar um plano de crise. Por quê? Infelizmente, mais da metade das pessoas que têm borderline vão tentar cometer suicídio ao menos uma vez na vida. Esse plano de crise geralmente envolve ensinar a pessoa a fazer respiração diafragmática, ensinar a pessoa a segurar gelo, que é ótimo se a pessoa quer se cortar, ensinar a pessoa a fazer exercício físico intenso, que é ótimo para crise também. A gente ensina isso para eles, que fazer imediatamente na hora da crise. Aí depois disso a gente começa a tratar coisas bem específicas, do tipo o medo de abandono, a capacidade da pessoa de pedir algo e não simplesmente aceitar. Pessoas com borderline têm muita dificuldade de dizer não. Elas assumem um estilo de comunicação passivo-agressivo. O passivo-agressivo é a escolha principal do borderline, por quê? Ele ainda tem o foco de evitar conflitos. Mas, o que a pessoa faz? Para não entrar em confronto direto e dizer assim para ti,
Eu não acho que a gente deveria ir no cinema hoje porque o preço está muito caro e eu tô com muita dificuldade financeira. A pessoa não olha para ti de cara limpa e fala isso. É muito difícil para ela. O que ela faz é: olha, vamos no cinema então. Eu acho que eu vou acabar me endividando pro resto da minha vida, mas enfim, né? O que eu vou fazer? Eu já sou uma ferrada mesmo. É isso que a pessoa faz. Por quê? Porque ela deixa você assustado e aí ela consegue resolver. Mas ela não consegue ser direto. Então a comunicação é sempre bem passivo-agressiva. E isso é uma das coisas que a gente trata em terapia. A gente ensina a pessoa como ser direto, sem ser agressivo. A como dizer o que você quer, negociar com o outro o que ele quer e tentar achar um equilíbrio entre você quer e a outra pessoa quer. Entre outras muitas coisas que a gente ensina. E assim, é curioso porque eu acho que o borderline ele é um conjunto de comportamentos no fundo, né? Como você sabe que a pessoa é borderline, você analisa padrões de comportamento. E é muito comum que pessoas sem o transtorno inteiro tenham padrões assim. Eu sempre fui, digamos que até o início da minha adultez, muito inseguro com relação a relacionamentos românticos. Eu tinha muito esse medo de ser abandonado também, de que a pessoa ia achar alguém melhor, de que eu não era suficiente para a pessoa, qualquer coisa que ela falasse eu já ficava com medo de me abandonar. Eu tinha isso. Depois que eu fiquei adulto e aprendi várias coisas, tive várias experiências, é interessante porque isso nem aparece. Nem é uma coisa que aparece e eu tenho que lidar. Não aparece mais, mas já apareceu. E é um elemento do transtorno borderline. Então eu acho que muitos de nós podem ter elementos desse transtorno sem ter a pintura completa, o quebra-cabeça completo. Significa que a gente não precisa dar bola para eles? Não. Significa que a gente pode dar bola para eles pecinha desse quebra-cabeça por pecinha. É isso que a gente faz na terapia. Cada sessão a gente fala de uma pecinha, né? E mesmo que não feche o transtorno, você pode ir lá e conversar sobre isso com o seu psicólogo, especialmente se ele for um psicólogo comportamental, ele vai adorar ter esse papo contigo. Beleza, gente? Para finalizar, eu quero incentivar vocês nas conversas dessa semana, puxar esse assunto. Não precisa puxar esse assunto do nada, né? É um assunto bem aleatório para puxar. Mas se você sente que alguém da sua família pode estar com esse transtorno, se você sente que algum dos seus amigos tem um filho ou sobrinho, ou ela mesma, mostre esses sinais. Quem sabe converse com a pessoa um pouquinho sobre isso. Beijo a todos. Tchau, tchau.